52 reflexões sobre a Bíblia. Escrito por Andréa Maciel. Livro de Ageu. Estrutura do livro. Estrutura do livro de Ageu. O livro de Ageu é como um despertar espiritual em forma de profecia. Curto, direto e cheio de autoridade, ele ecoa em um tempo de reconstrução, quando as pedras do templo estavam espalhadas e o coração do povo, igualmente desordenado. Após o retorno do exílio, Jerusalém ainda carregava as marcas da destruição. O povo havia começado a reconstruir o templo, mas, diante das dificuldades, parou. As prioridades mudaram, o ânimo esfriou e, aos poucos, cada um voltou-se para os próprios interesses. Foi nesse silêncio que Deus levantou Ageu não para acusar, mas para acordar. Capítulo 1. O chamado à prioridade, capítulo 1, versículo 1 ao 15. O livro começa com uma pergunta que atravessa os séculos. É tempo de habitardes em casas adornadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? A voz de Deus, por meio de Ageu, corta a apatia coletiva. O profeta denuncia o desequilíbrio das prioridades. O povo buscava conforto, mas negligenciava a presença. Por isso, o trabalho não rendia, a colheita falhava e o coração permanecia vazio. Ageu então anuncia o segredo da restauração. Considerai o vosso proceder. O chamado não é apenas para construir um templo físico, mas para reconstruir a consciência espiritual, colocar Deus de volta no centro da vida. E quando o povo obedece, algo muda no invisível. O Espírito do Senhor se move entre eles e reacende o ânimo. Capítulo 2, 1-9. A promessa da glória maior. O povo recomeça a obra, mas logo se desanima ao comparar o novo templo com a grandiosidade do antigo. Eles se veem pequenos demais diante da glória passada. Então, Ageu traz uma das mensagens mais belas do Antigo Testamento. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. O profeta revela que a presença de Deus é a verdadeira glória, não o ouro, nem a estrutura. A beleza não está na aparência, mas na habitação do Espírito. Ageu transforma o desânimo em esperança. O futuro será maior porque será cheio da presença divina. Essa palavra ecoa até hoje, lembrando que o que Deus está fazendo agora pode parecer pequeno, mas carrega um peso de glória eterna. Capítulo 2, 10-19. A santidade e a bênção restaurada. Deus conduz o profeta a uma lição prática. A impureza se espalha com facilidade, mas a santidade requer decisão. O povo havia voltado a trabalhar, mas ainda precisava purificar o coração. Ageu mostra que a bênção não acompanha o esforço, e sim a obediência. Quando a alma é consagrada, a terra floresce. Então o Senhor declara: a partir deste dia vos abençoarei. É o ponto de virada, o momento em que a reconstrução deixa de ser apenas um projeto e se torna um ato de comunhão. Capítulo 2, 20-23. A promessa messiânica. O livro termina com uma visão de esperança que transcende o tempo. Deus fala a Zorobabel, o governador, e promete fazê-lo como um anel de selar. O selo é símbolo de autoridade, de propriedade e de promessa cumprida. Aqui Deus está apontando para o futuro, para o descendente de Davi que viria redimir todas as nações, Cristo, o Messias. A profecia começa na reconstrução de um templo e termina na revelação de um reino eterno. Ao final, Ageu deixa uma mensagem que atravessa gerações. A vida só encontra plenitude quando Deus é colocado no centro. Tudo que o povo buscava, prosperidade, paz, propósito, estava disponível, mas fora de ordem. O templo em ruínas era o reflexo da alma em ruínas. E a restauração do altar era também a restauração do coração. Ageu é o profeta do despertar. Ele nos lembra que a estagnação espiritual começa quando Deus deixa de ser prioridade, e que a restauração começa quando o Espírito volta a ser o centro. Temas principais do livro de Ageu. O livro de Ageu é um chamado ao despertar, um lembrete de que a vida perde sentido quando Deus deixa de ser o centro. O povo havia voltado do exílio com esperança, mas o tempo e as preocupações cotidianas apagaram o fervor espiritual. Enquanto cada um se ocupava em construir sua própria casa, o templo permanecia em ruínas. E o templo para Israel era mais do que um prédio, era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. A mensagem de Ageu é simples e profunda: sem Deus em primeiro lugar, tudo o resto perde o brilho. É um livro curto, mas com um poder transformador.
Ele fala de prioridades, de propósito e da presença divina como verdadeiro alicerce da reconstrução, do templo, da fé e da própria vida. Ageu não condena, desperta. Ele não aponta o erro para punir, mas para reacender a chama. Em suas 4 breves mensagens, aprendemos que Deus restaura o que o desânimo interrompeu e que a obediência reacende a glória. Reordenar as prioridades. Deus em primeiro lugar. Ageu capítulo 1, versículo 1 a 15. O livro começa com um confronto direto, mas cheio de ternura. É tempo de habitardes em casas adornadas, enquanto a minha casa está em ruínas. Deus não estava pedindo apenas uma construção, estava pedindo o coração de volta. O povo havia se perdido em tarefas, dívidas e distrações, acreditando que o tempo de servir ao Senhor ainda não havia chegado. Mas o tempo de Deus é sempre agora. Ageu nos ensina que a verdadeira prosperidade começa quando colocamos o eterno acima do urgente. A prioridade revela onde está o nosso amor. A presença de Deus é a verdadeira glória. Ageu capítulo 2, versículo 1 a 9. Quando o povo recomeça a obra, o desânimo aparece. O novo templo parecia pequeno, sem o esplendor do antigo, e o povo começa a comparar. Mas Deus os lembra: sede fortes, porque eu sou convosco. A promessa é grandiosa, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. A lição é profunda, a glória não está no que se vê, mas em quem habita. Deus transforma o pequeno em grandioso quando seu Espírito está presente. Ageu mostra que a verdadeira beleza não está no ouro das paredes, mas na presença que preenche o espaço vazio. Santidade é a base da bênção. Ageu capítulo 2, versículo 10 a 19. O profeta ensina uma verdade esquecida: a impureza é contagiosa, mas a santidade exige decisão. O povo estava trabalhando, mas os resultados não apareciam porque ainda carregavam marcas do pecado. Ageu revela que Deus não abençoa a obra das mãos sem antes santificar o coração. A obediência não é um peso, é o canal da graça. E quando o povo volta-se sinceramente ao Senhor, Deus declara: a partir deste dia vos abençoarei. A purificação é o ponto de virada entre o esforço estéril e a colheita abundante. A obediência atrai o mover do Espírito. Ageu capítulo 1, versículo 12 a 15. Quando o povo ouve a voz do profeta, algo acontece. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o remanescente. Essa é uma das passagens mais belas do livro, o momento em que Deus acende o ânimo coletivo. O cansaço desaparece, o medo se dissolve e o povo começa a trabalhar com propósito renovado. Ageu mostra que a obediência desperta o espírito, e o espírito reacende a força. Cada passo de fé abre espaço para o mover divino. A promessa messiânica e o governo de Deus. Ageu capítulo 2, versículo 20 a 23. O livro termina com uma visão de futuro. Deus fala a Zorobabel, descendente de Davi, dizendo: eu te farei como um anel de selar. Esse símbolo representa autoridade, pacto e herança, uma profecia que ultrapassa o tempo e aponta para Cristo, o verdadeiro descendente davídico. O anel é o selo do reino que viria. Ageu encerra o livro lembrando que toda restauração presente é um prenúncio do governo eterno de Deus. O templo físico era apenas o ensaio do templo vivo que viria, o Cristo em nós, esperança da glória. Ageu é o profeta que desperta o coração adormecido. Ele nos lembra que quando Deus é a prioridade, tudo mais encontra lugar. Que o desânimo não é o fim, mas o convite para ouvir de novo a voz do Espírito. E que a presença de Deus é sempre a maior glória que um homem pode construir. Ageu também aponta para o futuro, para uma glória que ultrapassa a reconstrução física do templo. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Essa não é apenas uma promessa sobre paredes e pedras, mas sobre presença e plenitude. Ele fala de uma glória vindoura, a vinda do Messias, o templo vivo, a presença encarnada de Deus entre os homens. Em Cristo, o que Ageu anunciou se cumpre, a casa é restaurada, e o Espírito habita de forma definitiva. O livro termina com uma semente messiânica e uma certeza eterna: Deus ainda está construindo, não prédios, mas corações. Ageu nos lembra que a restauração não começa quando pegamos nas ferramentas, mas quando nos ajoelhamos em arrependimento. A verdadeira obra é interior, e a glória maior é a presença dele.
Ageu é o profeta da prioridade e da presença. Ele nos recorda que o vazio não é o fim, é o chamado para voltar. E que toda reconstrução começa quando Deus volta a ocupar o centro da casa e da alma. Mensagem central do livro de Ageu. O livro de Ageu é uma convocação divina ao despertar. Em apenas 2 capítulos, ele concentra uma das mensagens mais urgentes e atemporais das Escrituras. Reordene suas prioridades, e o Espírito voltará a soprar. Depois do exílio, o povo havia voltado para casa, mas o coração ainda estava disperso. O templo, símbolo da presença de Deus, permanecia em ruínas, enquanto cada um se ocupava de seus próprios projetos. As colheitas fracassavam, os recursos se perdiam, e o vazio crescia. Não era azar, era ausência. O povo estava construindo tudo, menos o que realmente importava. Então Deus levanta Ageu com uma palavra simples e afiada: considerai o vosso proceder. Essas 4 palavras mudam o rumo da história. Elas nos chamam à consciência, a perceber que a estagnação espiritual é sempre o reflexo de prioridades invertidas. Ageu nos ensina que quando Deus não está em primeiro lugar, nada mais encontra o seu lugar. Mas a mensagem do profeta não é apenas correção, é promessa. Quando o povo ouve, obedece e se levanta, Deus fala novamente: eu sou convosco. E então o espírito é despertado, o desânimo se transforma em força, o medo em fé, o atraso em avanço. A obediência reacende o fogo. Ageu também aponta para o futuro, para uma glória que ultrapassa a reconstrução física do templo. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Essa não é apenas uma promessa sobre paredes e pedras, mas sobre presença e plenitude. Ele fala de uma glória vindoura, a vinda do Messias, o templo vivo, a presença encarnada de Deus entre os homens. Em Cristo, o que Ageu anunciou se cumpre, a casa é restaurada, e o Espírito habita de forma definitiva. O livro termina com uma semente messiânica e uma certeza eterna: Deus ainda está construindo, não prédios, mas corações. Ageu nos lembra que a restauração não começa quando pegamos nas ferramentas, mas quando nos ajoelhamos em arrependimento. A verdadeira obra é interior, e a glória maior é a presença dele. Ageu é o profeta da prioridade e da presença. Ele nos recorda que o vazio não é o fim, é o chamado para voltar. E que toda reconstrução começa quando Deus volta a ocupar o centro da casa e da alma. Principais lições do livro de Ageu. Quando Deus não é prioridade, tudo perde o sentido. O livro começa com um diagnóstico espiritual. O povo trabalha, planta, constrói, mas nada próspera. Ageu revela o motivo: Deus foi deixado em segundo plano. A ausência de propósito nasce quando a presença deixa de ser central. O profeta nos lembra que não é falta de esforço que esvazia a vida, é falta de direção espiritual. Quando Deus não ocupa o primeiro lugar, tudo mais se desorganiza. Mas quando ele volta a ser o centro, o resto se alinha naturalmente. Lição: prosperidade não é fruto de esforço, é consequência de ordem, e a ordem começa em Deus. O chamado de Deus é sempre um convite ao recomeço. Deus não condena o povo por ter parado, ele os chama para recomeçar. A voz de Ageu não é de acusação, é de despertamento. Mesmo quando a fé enfraquece e o projeto fica pela metade, Deus ainda acredita no que pode nascer das nossas mãos. A graça de Ageu está nesse lembrete: o tempo de Deus não expirou, o tempo de reconstruir é agora. Lição: o arrependimento não é o fim da história, é o ponto de partida para um novo começo. O desânimo é vencido pela presença de Deus. O povo olhou para o novo templo e se sentiu pequeno, frustrado, comparando o presente com a glória do passado. Mas Deus responde com ternura: sede fortes, porque eu sou convosco. Capítulo 2, versículo 4. Não é o tamanho da obra que importa, mas quem caminha conosco nela. A presença de Deus transforma qualquer cenário em promessa. Quando Ele está presente, mesmo o pequeno se torna glorioso. Lição: a presença de Deus não apenas muda o ambiente, ela muda o ânimo, o foco e o coração. A obediência reacende o espírito. Ao ouvir a voz do profeta, o povo não argumenta, obedece. E a Escritura diz: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o povo. Capítulo 1, versículo 14. O mover de Deus começa onde há resposta humana. A obediência é o gatilho do avivamento.
Ageu nos mostra que o espírito se move quando o coração se submete, e que o ânimo perdido é restaurado quando a fé se torna ação. Lição: cada ato de obediência libera um novo sopro do Espírito. Santidade é o canal da bênção. No capítulo 2, Deus mostra que o povo havia tocado o sagrado com mãos impuras. Eles trabalhavam na obra, mas ainda carregavam a contaminação do passado. A pureza espiritual é o alicerce da prosperidade divina. A bênção não é automática, ela flui onde há consagração. Ageu ensina que a obra de Deus deve ser feita com o coração limpo, não apenas com mãos habilidosas. Lição: Deus não abençoa o esforço, mas a obediência santificada. A verdadeira glória está na presença, não na aparência. O povo se entristeceu ao ver o novo templo menor e menos imponente que o antigo. Mas Deus muda a perspectiva. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Capítulo 2, versículo 9. A glória não é ouro, é presença. O valor não está no tamanho da construção, mas na intensidade da comunhão. Ageu revela que Deus habita onde é desejado, não onde é adornado. Lição: o essencial nunca é visível, a verdadeira beleza do templo é o Deus que nele habita. O futuro pertence ao reino de Deus. O livro termina com uma promessa messiânica. Deus fará de Zorobabel um anel de selar, símbolo da autoridade do reino que viria. Essa profecia aponta para Cristo, o descendente de Davi e selo da nova aliança. O que começou como uma reconstrução termina como uma profecia eterna. O templo é apenas o início. O verdadeiro fim é o reino que jamais será abalado. Lição: tudo que construímos com Deus participa de algo maior que nós. O reino é o propósito por trás de toda a obra. Ageu é o profeta que desperta. Ele nos ensina que a fé adormece quando as prioridades se invertem, e desperta quando Deus volta a ser o centro. A obediência reacende o espírito, a santidade abre o céu, e a presença de Deus transforma o pouco em glória. O tempo de reconstruir é agora, e o sopro do Espírito é o sinal de que a obra já começou. Aplicação prática do livro de Ageu. Reordene suas prioridades espirituais. O livro de Ageu começa com um alerta que ainda ecoa hoje: considerai o vosso proceder. O povo havia colocado o conforto pessoal acima da comunhão com Deus. E assim como eles, muitos de nós tentamos construir o futuro deixando Deus do lado de fora da fundação. Mas tudo que é edificado sem ele se desgasta. Ageu nos convida a parar, refletir e reorganizar, a colocar Deus no topo da lista e no centro do coração. Prática espiritual. Tire um momento da semana para revisar suas prioridades. Pergunte-se: o que estou construindo com Deus e o que estou construindo sem Ele? Confie que Deus ainda está presente mesmo em meio ao desânimo. O povo olhou para o templo em ruínas e se sentiu pequeno demais. Mas Deus respondeu com ternura: sede fortes, porque eu sou convosco. Essa é a promessa que vence o desânimo. Mesmo quando os resultados parecem menores do que o esperado, a presença de Deus é o maior sinal de progresso. O tamanho da obra não define a grandeza da promessa, a presença define tudo. Prática espiritual. Nos dias em que o cansaço dominar, respire fundo e repita: Deus ainda está comigo, e isso é o bastante. Permita que o Espírito desperte o seu ânimo. Quando o povo obedeceu, algo mudou. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o povo. Ageu mostra que o avivamento não é um evento, é uma resposta. O Espírito se move onde há disposição. Ele reacende a fé, reacorda a coragem e reacende o propósito. Deus não desperta quem está ocupado demais para ouvir. Prática espiritual. Ore antes de agir. Diga: Senhor, desperta o meu espírito para o que importa. Você verá o ânimo voltar na medida em que o espírito encontrar espaço para soprar. Escolha a pureza antes da produtividade. Ageu ensina que a santidade vem antes da bênção. O povo trabalhava, mas o solo não frutificava porque o coração ainda não havia sido purificado. A obediência abre o céu, a impureza o fecha. Deus não quer apenas o esforço, quer o coração inteiro. A pureza é o alicerce sobre o qual a bênção se sustenta. Prática espiritual. Peça a Deus para limpar o que está desalinhado. A oração sincera purifica os planos e devolve propósito àquilo que fazemos. Creia que o pouco com Deus é muito.
O povo comparava o novo templo ao antigo e se sentia inferior. Mas Deus disse: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ageu nos ensina a olhar com fé, não com nostalgia. A glória de Deus não está no tamanho, está na presença. O que começa pequeno nas mãos do Espírito carrega o potencial da eternidade. Prática espiritual. Agradeça pelo que parece pequeno. Diga: Senhor, mesmo que o que tenho pareça pouco, eu te entrego e confio que será suficiente. Recomece, mesmo que o coração ainda esteja cansado. O povo havia parado a obra, mas Deus não parou de chamá-los. Quando Ageu fala, o Espírito reacende o movimento. Deus nunca chama alguém para desistir, só para recomeçar. A graça é o convite diário a continuar a obra que o medo interrompeu. Você não precisa de tudo para recomeçar, só precisa de fé para dar o primeiro passo. Prática espiritual. Pense em algo que você abandonou por desânimo, um sonho, um ministério, um propósito. Hoje apenas diga: Senhor, desperta de novo o que adormeceu em mim. Lembre-se, toda obra de fé aponta para algo eterno. No final do livro, Deus promete fazer de Zorobabel um anel de selar, símbolo da autoridade do Messias que viria. Isso nos mostra que nenhuma obediência é pequena demais. O que fazemos por Deus hoje faz parte de uma história muito maior. Ageu revela que cada reconstrução é ensaio de algo eterno, o reino que nunca será abalado. Prática espiritual. Quando sentir que seu trabalho é insignificante, lembre-se: Deus não mede por tamanho, mede por propósito. Conclusão do livro de Ageu. Ageu é o profeta que desperta o coração adormecido. Sua voz atravessa o tempo com a força de um chamado simples mas eterno: considerai o vosso proceder. Ele fala a um povo cansado, disperso, desanimado e nos fala também. Porque o mesmo Deus que levantou Israel para reconstruir o templo é o que hoje nos chama a reconstruir o interior. Ageu nos ensina que a estagnação espiritual não é falta de força, é falta de foco. A alma se enfraquece quando troca o essencial pelo urgente. Mas Deus, em sua paciência, reacende o propósito, restaura o ânimo e promete: eu sou convosco. Com essa frase, o deserto floresce e as ruínas voltam a ter sentido. O livro termina com esperança. O anel de selar entregue a Zorobabel aponta para o Messias, o Cristo que viria como selo perfeito da nova aliança. O templo físico seria reconstruído, mas o verdadeiro templo seria o coração humano, habitado pelo Espírito. Assim, Ageu se torna o profeta da reconstrução interior. Ele não fala apenas de pedras e paredes, mas de fé e presença. Sua mensagem nos recorda que a verdadeira glória não está no que se constrói, mas em quem habita aquilo que é construído. Quando Deus volta ao centro, tudo mais encontra lugar. Frase de encerramento. Ageu nos lembra que o tempo de reconstruir é sempre agora, e que a presença de Deus é a glória que torna o pequeno grandioso e o fraco forte.